Lá na porta, se você não recebeu, nós temos um boletim. Pedir que você, por favor, se você não tem um desse, que você levante a sua mão. Nossos irmãos que estão lá nos servindo podem levar até você. No meio do seu boletim você tem um espaço onde você pode anotar aquilo que Deus vai nos falar hoje na palavra e levar para casa e meditar, talvez assistir de novo e comparar com as suas anotações aquilo que Deus lhe falar nessa noite. Muito bem, queridos, nós vamos, como a maioria sabe, continuar a nossa série de exposição no livro dos Juízes. E hoje nós vamos chegar, irmãos, à nossa 15ª mensagem e estamos no capítulo 16 de Juízes. Juízes, capítulo 16, onde hoje nós vamos encerrar a saga, por assim dizer, a história de Sansão. Durante o livro de Juízes, irmãos, durante todo o livro de Juízes, o tema deste livro que nós temos explorado tem sido o seguinte: o abandono da aliança com Deus diante da ausência de uma liderança piedosa gera repetidas quedas em crescente declínio espiritual. Todo livro na história da humanidade foi escrito com um objetivo. Ora, os livros da palavra de Deus não são diferentes. Samuel, o autor, segundo a tradição deste livro, escreve no início da monarquia. Isto é comprovado pelo último versículo, onde ele fala que nesse tempo não havia rei sobre Israel, mostrando que ele estava em um tempo que havia rei. E assim, meus irmãos, ele escreve, nós temos falado isso, mas é bom lembrar, com o objetivo de alertar a sua geração, certo? No final do tempo dos juízes, já entrando na monarquia, o que havia acontecido nesses aproximadamente 3 séculos, 300 anos do livro dos juízes, aonde o povo de Deus, exemplificado em especial nos seus líderes, tomou decisões erradas uma após a outra, criando ciclos de queda, ciclos de opressão na mão de povos que estavam ao seu redor, como forma não da ação desses povos, mas da ação de Deus, que os disciplinava por causa da sua desobediência. Por isso, essa frase que você está vendo projetada ali, se você olhar para ela bem, você vai ver que sintetiza aquilo que eu acabei de falar. O povo de Deus abandonou a aliança com Deus. E ele fez isso, irmãos, em boa parte por causa da falta, da ausência de líderes piedosos. É claro que você não é dependente de um líder para ser fiel a Deus. Mas em uma teocracia, em um governo de Deus através de líderes do povo de Deus lá, a participação destes homens era fundamental. E como eles não estavam desempenhando uma liderança piedosa, uma liderança consagrada, isso acontecia o quê? Gerava repetidas quedas em um crescente declínio espiritual. Eu espero, meus irmãos, que nestas semanas que nós temos caminhado, Deus tenha falado ao seu coração, alertado sobre o seu presente, colocado a sua mente, examinando o seu passado e projetando, eu espero, um futuro diferente daquele que, se não for o conselho da palavra de Deus, todos nós estamos fadados a encarar. É importante nós olharmos, irmãos, para a palavra de Deus com o nariz muito pouco empinado. Porque a nossa tendência muitas vezes é olhar as falhas desses homens e achar que nós faríamos diferente. Mas Samuel registra, irmãos, a vida, a experiência deles, exatamente o contrário, para mostrar que nós somos, sim, muito capazes de fazer tudo aquilo que eles fizeram. Inclusive o que Sansão tem feito e termina hoje, ou terminará hoje fazendo no capítulo 16. Na mensagem de hoje, irmãos, nós vamos aprender, em último lugar, na vida de Sansão, uma vez que a história dele acaba hoje, a seguinte grande ideia: a desobediência do declínio espiritual cobra um preço alto demais a se pagar. A desobediência do declínio espiritual cobra um preço alto demais a se pagar. Não é segredo, e você conhece, que Sansão termina a história de hoje morto. Isso, meus irmãos, com certeza eu acredito que é o maior preço que alguém pode pagar, que é a própria vida. Não apenas morrer ou morrer por uma causa, mas as suas decisões, as suas desobediências lhe levarem até aquele sacrifício. Porque, por outro lado, a história do nosso Senhor, pelo menos até a ressurreição, também termina na sua morte. A diferença, meus irmãos, é que a morte dele não há nenhuma desobediência.
Ele não foi vítima de coisa alguma. Ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Bem, a história de Sansão não está nem na vizinhança disso daí, nem perto. Ele é vítima, sim, de si próprio, das suas más decisões e da sua constante desobediência. Nós vamos começar, meus irmãos, vamos ler do versículo 1 até o versículo 3, começando a caminhada nesse último capítulo da história de Sansão. Quando precisamos, irmãos, pagar alguma coisa, nós calculamos o preço. Nós meditamos e vemos se aquilo vale a pena. Mas eu quero trazer, irmãos, antes do texto, uma pergunta. Quanto precisamos pagar antes que aprendamos que o preço da desobediência é sempre maior do que aquele que nós deveríamos pagar? E que a obediência, por outro lado, possui recompensas maiores do que nós poderíamos sequer merecer. Será que aquilo que Deus nos deu para nos abençoar, essas coisas acabam se tornando nossas pedras de tropeço e nos levam, meus irmãos, até finalmente à ruína? O que será que perdemos, uma vez que Deus, nas nossas falhas, nada perde? É como, meus irmãos, diz o nosso devocional, na 29ª semana, muitos meses atrás, ele nos falou a seguinte coisa: o pecado nos priva de privilégios, mas não priva a Deus dos seus propósitos. O que eu quero dizer com isso? O que o Diário de Hora Silenciosa quis dizer com isso? Que não importa, meus irmãos, como vamos chegar lá. Na vontade de Deus, nós podemos chegar todo arranhado, cheio de cicatriz, todo ferido, mas Deus vai cumprir o seu propósito com a nossa vida. Ou podemos chegar inteiros. A diferença é simples: desobediência ou obediência. Eu quero comprovar hoje, meus irmãos, que Sansão cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele, mas não do jeito de Deus. Ele chega ao final da vida com cicatrizes que ele não precisava ter, por causa das suas más decisões. Agora sim, vamos ler juntos, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor a uma só voz: certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e as arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. O texto começa, meus irmãos, mais uma vez encontrando Sansão em território filisteu. E a primeira lição que ele vai nos trazer é a seguinte: o declínio espiritual nos leva a produzir oportunidades de autodestruição. O declínio espiritual nos leva a produzir oportunidades de autodestruição. É verdade, meus irmãos, que o nosso pecado não afeta apenas a nós, ele afeta as pessoas ao nosso redor. Mas neste ponto aqui, meus irmãos, nós vemos Sansão dando o famoso tiro no pé, ferindo a si mesmo, causando marcas que ele não precisava ter por causa daquilo que ele decide a sua vida. Porque é de se esperar, meus irmãos, um homem que é citado em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. É claro que a palavra heróis não está no texto, né? Uma galeria de personagens de grande fé. Que este homem fosse diferente, que ele aprendesse alguma coisa. Mas ele continua repetindo os erros. E agora, meus irmãos, ele está com uma mulher, depois de ter passado por tudo aquilo que nós vimos nas semanas anteriores, ter a sua mulher, que era prometida a ele, dado a outra pessoa. Parece que ele está numa certa fossa, um certo recalque. E ele tenta resolver isso da pior maneira possível. Ele vai até a cidade de Gaza, a cidade dos filisteus, uma cidade importante, e lá ele vai atrás de uma prostituta. Gaza fica, meus irmãos, aproximadamente 56 quilômetros de Zorá, a casa dele. Então não é como se ele tivesse dito: vou dar uma volta, vou sair de carro. São 56 quilômetros, em uma época que não tem carro, não tem ônibus, não tem
só tem carroça e animal de carga. Ou isso ou ele foi a pé. E ele ainda assim vai até onde não deveria estar. E apesar disso, meus irmãos, que já deveria nos causar surpresa, de que ele vai até esse lugar, ele era, meus irmãos, o número 1 da lista dos procurados da Polícia Federal dos Filisteus. Eu não sei se faziam retratos falados naquela época, mas os filisteus queriam pegar Sansão. E ele não aprende, ele vai até o lugar onde a sua vida corre risco. E lá estava ele, no território de gente que o odiava, que só queriam lhe causar mal. Porém, fica pior. Não se sabe, meus irmãos, exatamente o que fez Sansão se aventurar desta maneira. Mas é notável que, sendo a prostituição visto com maus olhos na terra de Israel, ele vai até o lugar onde isso é normal até certo ponto. Gaza era uma cidade, meus irmãos, onde havia uma grande atividade costeira, era um porto, é um porto até o dia de hoje. E nesses lugares, meus irmãos, a semelhança de Corinto no Novo Testamento, a prostituição é algo comum, de certa forma. E é nesse lugar que ele vai. E no versículo 2, meus irmãos, o povo já descobre, venham passando pelas ruas. Não se tem ideia, meus irmãos, se Sansão era um cara grande, 1,90 m e forte, como os filmes colocam, ou se ele era apenas um cara normal. Mas o rosto e as vestes dele denunciavam que ele era estrangeiro, e as pessoas o notavam. E logo a notícia se espalhou, ele foi reconhecido. O próprio povo de Gaza cerca o lugar onde ele estava com aquela mulher, passando a noite. E agora parece o fim de Sansão, só parece. Porque ele havia, meus irmãos, matado 1000 filisteus. Lembra de uma vez só, com a queixada? Semana passada nós vimos. Mas será que ele conseguiria se livrar de uma grande multidão ou matar toda essa grande multidão que o estava cercando? No versículo 3, de alguma forma Sansão ficou sabendo da emboscada. Sem esperar pela manhã, quando ele seria atacado, à meia-noite, realizou uma fuga dramática e espetacular, na qual não apenas ele correu para longe da multidão, mas o que ele faz? Ele arranca, diz o texto, o portão da cidade, com os batentes, as 2 portas, trancas e tudo mais. Por que isso é significativo, meus irmãos? Porque a porta da cidade do mundo antigo era como se fosse a Câmara dos Vereadores. Era o lugar onde os anciãos da cidade se reuniam. E era o lugar que dava segurança à cidade. Durante o dia, as pessoas se reuniam à porta da cidade para resolver questões. Você lembra de Boaz? Quando Boaz vai para pedir para ser o resgatador de Ruth, ele vai lá com aquele que tinha direito antes dele na porta da cidade para fechar. É uma mistura de Câmara de Vereadores, cartório, tribunal, tudo junto. Ele acabou com tudo isso de uma vez só. E com a segurança de Gaza. Arrancando as portas, quaisquer inimigos dos filisteus poderiam entrar. Porque as cidades daquela época eram cidades fortificadas. Eram cidades com muros para proteger. E nós não estamos falando, meus irmãos, do portão da sua casa. Nós estamos falando de um portão que guardava a cidade. Ao redor daquele portão haviam quartos onde soldados e sentinelas ficavam. E tudo aquilo ele arrancou, e diz o texto que ele levou até um monte que estava perto do Monte Hebron. Isso significa, meus irmãos, provavelmente algumas dezenas de quilômetros. Ele quis estabelecer ali uma declaração, uma demonstração de poder e força, para que os filisteus não tivessem mais ideias sobre como agir com ele. Bonito, né? Mas isso não mudaria, meus irmãos, o que ele acabara de fazer. Como ele acabara, meus irmãos, de mais uma vez se corromper. Como ele tinha, meus irmãos, mais uma vez estabelecido que no seu poder e força ele não era um homem comum, mas na sua fraqueza ele era um homem muito comum. E por homem aqui, meus irmãos, eu não estou falando do sexo ou do gênero masculino, mas do ser humano. No poder, força, ele era um ser humano extraordinário. Mas no seu calcanhar de Aquiles, nas suas fraquezas, na sua fraqueza moral, ele era um clichê. Ele era um lugar comum. Ele fazia aquilo que praticamente todo homem fazia, ele não se destacava. E ele continuava colaborando para a sua autodestruição. 2 questões aqui, irmãos. Quando abandonamos a vontade de Deus para nossas vidas, tal e qual Sansão, nós acabamos sem senso de direção e sem senso de propósito. Sansão, meus irmãos, não inspirava liderança. Ele não inspirava
que as pessoas se voltassem de Israel ao seu redor. Ele, com todo o seu poder, ele não servia de praticamente nada para o seu povo, porque ele não demonstrava a espiritualidade, a piedade que poderia levar as pessoas a considerá-lo um verdadeiro líder. Por quê? Isso é a continuação da nossa desobediência. Vai roubando, irmãos, o nosso discernimento, a nossa capacidade de saber o que é esquerda, o que é direita, o que é para cima, o que é para baixo. Nós começamos o nosso dia a dia a cometer, às vezes, pecados tão bobos, tão pequenos, ou pecados sérios, como nesse texto. Porque o fato é, meus irmãos, que nós não começamos na nossa espiral descendente lá embaixo. Começamos aqui em cima. Começamos apenas indo beber em Tímina. Começamos apenas tocando no cadáver de um leão. Comendo mel do cadáver do leão. Oferecendo aos nossos pais. Indo casar com uma mulher fora da vontade de Deus. Você percebe, meus irmãos, Sansão está descendo e descendo. É interessante, irmãos, o comentarista Warren Wiersbe, ele diz que da mesma forma que ele desceu da sua cidade até Gaza geograficamente, ele está descendo espiritualmente, abandonando princípios elementares. Às vezes, irmãos, nós ficamos assim, tão preocupados com os grandes pecados, mas são os pequenos que vão ruindo o fundamento da nossa vida espiritual. Quero também perguntar, meu irmão, você tem se responsabilizado pelas decisões que podem levar à autodestruição na sua vida? Porque eu tenho muita dificuldade de acreditar que Sansão não era repreendido pelos seus pais, talvez por amigos. Eu acho difícil que não houvesse uma viva alma naqueles dias que falasse: Sansão, o que você está fazendo com a sua vida? Com certeza ele tinha muitos bajuladores. Tinha um fã-clube, muitas curtidas na página, um Twitter com sei lá quantos milhões de seguidores. Mas em algum lugar tinha alguém que dizia: preste atenção. E meus irmãos, que bênção que é ter essas pessoas na nossa vida. Ou mesmo, no mínimo, a voz do bendito e abençoado Espírito Santo de Deus. Que diante da palavra vai dizer: meu irmão, olha, cuida, filho. Olha os caminhos que você tem levado. Que nós possamos, meus irmãos, perceber aquelas decisões que podem trazer para nós autodestruição e jogar fora, muitas vezes, o longo investimento que Deus tem feito na nossa vida. Sansão continua se encaminhando, amados, preste bem atenção, para cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele libertasse Israel dos filisteus, mas ele não vai chegar bem no final da jornada. Você quer chegar à vontade de Deus? Sim, tenho certeza. Mas de qualquer maneira serve? Ou você prefere do jeito de Deus? Para tanto, meus irmãos, o caminho é o caminho da obediência. É só o que nos resta. Seria interessante, meus irmãos, se o texto agora tivesse uma reviravolta para melhor. Mas você já conhece a história de Sansão. Nós chegamos, na verdade, na parte mais famosa. Na parte que já virou ópera, que já virou peças, que já virou vários livros, até mesmo um filme. Na década de 50, tem um filme que eu assisti diversas vezes na sessão da tarde, na década de 80, em que a vida de Sansão e Dalila já era retratada. Famosa, porém lamentável. Em segundo lugar, o declínio espiritual nos leva a tratar as coisas espirituais com leviandade. O declínio espiritual nos leva a tratar as coisas espirituais com leviandade. O que quer dizer com leviandade, irmãos? Ser leviano é o contrário de ser sério, de ser solene. É o contrário de tratar com compromisso. Você pode ser leviano sobre as coisas mais variadas. Você pode ser leviano sobre, por exemplo, seu pai lhe colocou numa ótima escola ou num ótimo cursinho e você não leva aquilo a sério. Você está sendo leviano. Você pode ser leviano com algo muito mais sério, que é o seu casamento. Você pode ser leviano com o seu trabalho, não fazendo um trabalho excelente, como
diga-se de passagem, todo cristão deveria fazer. Você pode ser leviano nas mais variadas coisas. Você pode ser leviano com a sua vida espiritual. Não apenas, meus irmãos, ele já vinha causando sua autodestruição, mas essa leviandade é algo que nós já víamos na vida de Sansão durante toda a narrativa, naquelas quedas constantes que eu mencionei aqui. Por quê? Se você está acompanhando essa mensagem pela primeira vez, Sansão era um nazireu. O que é um nazireu? Era uma classe especial de consagração a Deus, certo? Todo judeu, todo israelita era chamado a se consagrar a Deus, claro. Mas o nazireu era uma classe a mais. Ele não bebia bebida alcoólica fermentada. Ele não podia tocar num corpo, por exemplo. O judeu podia tocar num corpo. Tinha todo um ritual de purificação. O nazireu nunca podia tocar em um corpo. Poderia ser sua própria mãe que estivesse ali no velório. Ele não podia tocar naquele corpo porque ele era consagrado. Ele não cortava o cabelo e uma série de outras coisas que tinham como fazer. Era uma medida de autoconsagração, mas que no caso de Sansão havia sido dada pelo próprio Deus. No primeiro capítulo que nós começamos na história de Sansão, um anjo aparece aos pais de Sansão e dá a orientação de como ele seria criado. E isso começaria já na mãe dele. E depois do seu nascimento com ele. Meus irmãos, durante toda a narrativa, o que pior ele fez, o que mais ele fez, foi transgredir os votos do nazirenato. Foi dizer, essas regras não se aplicam a mim. Eu sou diferente. E realmente, meus irmãos, de certa forma ele se achava especial. E agora ele vai de novo tratar com leviandade aquilo que é algo tão sério. Vai brincar com isso. E vai brincar com quem ele não deveria nem sequer estar em um relacionamento. Versículo 4 em diante, meus irmãos, o texto da palavra de Deus continua nos dizendo o seguinte. Vamos lá? Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão, se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa, posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão, você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado? Ele disse, se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão, até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu, se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma laçadeira, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a laçadeira. Novamente, ela o chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a laçadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama? Se não confia em mim, esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Desculpe, irmãos. Importunando o tempo todo. Ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem.
Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. O declínio espiritual nos leva a tratar as coisas espirituais com leviandade. O texto começa, meus irmãos, novamente incapaz de reconhecer as suas más decisões e os livramentos contínuos de Deus. Sansão novamente se envolve com uma mulher inadequada para ele. E agora, meus irmãos, essa já é a terceira, pelo menos que nós sabemos. Teve a mulher que ele iria casar, que era filisteia, que foi dada a outro homem. Teve a prostituta do começo do capítulo, e agora Dalila. O vale de Soreque, que diz o texto, fica na região onde Sansão havia sido criado, entre as cidades de Tímina e Zoar, na borda, no limite entre os 2 reinos de Israel e dos filisteus. Pelo menos por agora, ele parece manter distância do território filisteu, se afastou depois da experiência do começo do capítulo. Mas não muito. O próprio comportamento, irmãos, vamos dizer assim, geográfico de Sansão, parece ser usado aqui no texto para deixar uma lição. Não ande no ou perto do território inimigo. Você pode ser vítima dessa decisão, você pode ser apanhado por estar tão perto do território inimigo. Em lugar, meus irmãos, de se afastar de vez dos filisteus e procurar inclusive uma esposa dentro do seu território, que seria o normal de um israelita, ele de novo está, vamos chamar assim, flertando com o perigo, literalmente. Dalila possui, meus irmãos, um nome semita, ou seja, é do mesmo tronco do idioma hebraico, o idioma de Israel. Porém, ela poderia ser uma israelita com laços com os filisteus, ou poderia ser uma filisteia com o nome semita. É difícil precisar pelo texto. O nome dela também é difícil de entender o significado. Alguns acham que o nome dela é devota ou adoradora. Mas uma curiosidade, meus irmãos, é que o nome dela também pode ter vindo da palavra hebraica dalal, que significa enfraquecer ou empobrecer. É interessante, meus irmãos, que ambos os sentidos falam sobre a vida de Dalila, porque muito provavelmente ela era uma prostituta cultual. Nesta cidade havia um centro de adoração a falsos deuses, provavelmente a deus dos filisteus. E como que era o culto num tempo deste? A pessoa ia com a sua oferta e sairia dali para cômodos com, dependendo da sua preferência, para ficar ainda pior, um homem ou uma mulher que era um prostituto cultual, e assim era, de novo, o culto nesse tempo. Então, certamente, irmãos, desta forma, ela era uma devota ao mal, uma adoradora do erro. Mas também é verdade que ela serviu para enfraquecer e para empobrecer a Sansão. O nome dela, meus irmãos, eu tenho certeza, foi escolhido pela soberania de Deus para ilustrar aquilo que está acontecendo. Com esse relacionamento com Dalila, o autor do livro, Samuel, como eu já disse, está mais uma vez alertando aos reis dos seus dias, em particular do rei do seu dia, Saul, para que não buscassem casamentos fora do povo da aliança. O texto fala, meus irmãos, que Sansão se apaixonou por aquela mulher. Quem nunca ouviu essa desculpa? Meu filho, essa jovem não é para você, pastor, mas estou apaixonado. Se transformou numa justificativa, numa desculpa para a desobediência. Um jovem ou uma jovem cujos pais não aprovam, mas que a pessoa está, repetindo, apaixonada. Bom eram os velhos tempos, irmãos, em que um homem da nossa igreja, um irmão da nossa igreja, disse para sua filha que ela não deveria continuar com aquele relacionamento com um jovem que não temia o Senhor,
E ela falou exatamente, adivinha o quê? Estou apaixonada. E esse pai raiz, não era Nutella, falou assim, do mesmo trabalho que você teve de se apaixonar, agora você se apaixone. Ponto final. E foi o fim daquela história. No tempo em que os pais diziam que deveria ser feito, os filhos ouviam, em grande parte. Não é o que acontece aqui. Sansão, meus irmãos, ilustra muito bem o livro de Juízes. Ele faz o que dá na telha. Ele faz o que ele quer. Ele faz aquilo que o seu coração decide. No caso, se apaixonar por uma mulher que só faltava, meus irmãos, ter um cartaz atrás dela, encrenca. Com neon, piscando. E ele não percebe os caminhos que está cursando. Dalila era uma mulher mundana e interesseira, que usava de sua sensualidade para conseguir o que queria. E sem pestanejar, meus irmãos, ela aceita a oferta dos líderes dos filisteus, provavelmente dos 5 líderes das 5 grandes cidades dos filisteus. E a oferta que ela recebe, meus irmãos, soma aproximadamente 2.550.000 reais hoje. Aí você está pensando assim, pastor, mas aí... Tem uma história que diz, meus irmãos, que todo mundo tem um preço, não é verdade? Já ouviu essa história? Todo mundo tem um preço. Diz que o diabo apareceu para um pastor e disse, olha, eu sou diabo, prazer, mas eu quero fazer uma proposta. Se você começar a seguir os meus conselhos, os livros que eu vou lhe dar, eu vou encher a sua igreja. Tudo que você precisa fazer é seguir os meus conselhos. E aí ele falou assim, quantos membros você está falando? Vou lhe dar 2.000 membros e vou encher a sua igreja. Então você não tem só que mudar um pouquinho a mensagem, tudo mais, mudar as programações, ficar mais atrativo, é só isso que você quer? Aí o diabo pensou bem, virou para aquele pastor e falou para ele, mas pensando bem, já que você está disposto, eu vou lhe dar 5.000 membros, mas o meu preço mudou. Para ter esses membros, você vai ter agora que abrir mão da sã doutrina. Não vai mais ensinar. E vai ter que abrir mão de pregar o evangelho. E aí aquele pastor ficou ofendido e falou para ele, quem você pensa que eu sou? Aí o diabo respondeu, não, isso já ficou estabelecido na primeira proposta. Nós só estávamos debatendo o preço. O nome disso nada mais, nada menos é que prostituição. Qual é o seu preço? 2.550.000 era o preço de Dalila. De trair, meus irmãos, um homem que com certeza estava fazendo juras de amor a ela. Mas ela era uma mulher mundana e interesseira. E ela concorda, sem que isso, inclusive, tivesse nenhuma ameaça à sua vida. Você lembra que a mulher de Sansão, aquela primeira mulher lá atrás, a vida dela foi ameaçada. E ela, com medo, descobriu o segredo daquele enigma de Sansão e conta para os seus amigos. Lembra da história? Aqui não. Dalila é uma aliada desses homens. Nos versos 6 a 14, nós vemos então agora Sansão tratando com leviandade algo extremamente sério, a sua posição de nazireu e a origem da sua força. Apenas o fato, meus irmãos, apenas a questão de Dalila estar perguntando com tamanha insistência já deveria ser um alerta para Sansão, de que essa mulher não era digna do seu afeto, muito menos apropriada para um líder do povo de Deus. Talvez Sansão poderia pensar, nunca lá no meu povo alguém me questionou sobre isso. E aqui está essa mulher ávida para descobrir. Sansão, então, meus irmãos, decide, de forma leviana, brincar com ela. Falando sobre me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, as quais ele rompe como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Ele continua a brincar com Dalila. Em seguida, se me amarrarem com cordas que nunca tenham sido usadas, ele arrebenta essas cordas como se fosse, diz o texto, uma linha. Ainda uma terceira vez ela insistiu, manipulou,
fez um jogo de chantagem, fez charme e perguntou, e ele respondeu: se um pano de 7 for trançado nas minhas tranças da cabeça e prender numa laçadeira, um negócio bem complicado, eu fico fraco. O que acontece? Ele arrancou tudo, arrancou até o tear com os fios. Aí, meus irmãos, cansada das falsas respostas de Sansão, versículo 15 e 16, o texto diz que Dalila fez uma chantagem enorme e lembrou exatamente o que nós vimos algumas semanas atrás, a primeira mulher dele: você não me ama. Lembra dela? Mulheres, você já saiu com essa? Talvez não para descobrir a força do seu marido, mas para conseguir aquilo que você quer. É verdade, muitas vezes os homens falham em demonstrar de maneira, digamos assim, mais apropriada à cultura das mulheres o seu amor. Tem a história daquele homem que a mulher falou assim: você não fala que me ama. Eu disse no dia do casamento, eu sou um homem de palavra. É verdade. Às vezes falhamos nisso. E precisamos corrigir. Te amo, meu amor. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que ela é... eu não sei nem que adjetivo eu uso. Porque diz o texto, meus irmãos, que ele importuna esse pobre diabo aqui, esse pobre coitado. Diz o texto que ele quer morrer. Ele não aguenta mais. Você não me ama, você me faz de boba, vou para casa da mamãe, sei lá o que mais que ele falou. E ela não fez isso apenas uma vez, porque ela fez isso por dias, motivada pelo pagamento dos quilos de prata que lhe haviam sido prometidos. Mais interessante, meus irmãos, para tirar uma contralição disso, é que quando o apóstolo Pedro tem que falar com as irmãs sobre o poder da palavra e da língua, ele fala o contrário. Ele diz: irmãs, vocês que têm um marido que não obedecem à palavra, a logos, sejam ganhas a logos, sem palavra. Ou seja, e eu já tive que falar isso com várias irmãs que me pediram um conselho nas redes sociais, por mensagem e ao vivo, que pregavam dioturnamente para os seus maridos. Eu falei: minha amada, ele vai se converter nunca. Porque você está criando na cabeça desse coitado uma ojeriza ao evangelho, porque você está dalilando a vida dele para o evangelho. Não existe. O evangelismo lá dalila. Não, vamos à igreja. Porque o texto de Pedro diz que você vai ganhar pelo seu comportamento. Agora, eu penso, meus irmãos, será que Pedro se referia apenas aos maridos incrédulos? Eu acredito que não. Eu realmente acredito que ele está assim. Você percebe na vida do seu marido, cristão, salvo, lavado, enxaguado no sangue de Jesus, tudinho. Um comportamento que você percebe que está contrário à palavra. Não assuma o lugar do Espírito Santo. Eu posso lhe garantir, do alto de quem tem cromossomo XY, não vai funcionar. Ah, pastor, mas funcionou com Dalila. Tem certeza que funcionou? Você tem certeza, meus irmãos, que você não tem aqui um homem amargurado, um homem iracundo, com a encheção de paciência que essa mulher trouxe sobre a vida dele? Motivada, é claro, pelas piores coisas possíveis. A lógica, de novo, meus irmãos, é que ele desconfiasse do que estava acontecendo, porque diante da insistência ele cede, versículo 17, e conta a razão da sua força. É interessante, meus irmãos, que em nenhum outro lugar da vida de Sansão registrado na Bíblia, ele menciona o seu nazirenato. Aqui ele fala para contar o seu segredo: sou nazireu desde o ventre da minha mãe. Ele revela tudo aquilo que ele não poderia revelar, especialmente para alguém que obviamente não queria o seu bem. A lógica seria, então, que ele desconfiasse e que saísse dali a todo custo, mas ele não fez, demonstrando mais uma vez a sua fraqueza moral. Versículo 18, diante do que descobriu Dalila, não perdeu tempo e mandou avisar aos líderes dos filisteus que a haviam contratado.
Eles foram ao encontro dela com pagamento. No versículo 19, com a sedução com que havia inebriado Sansão até agora, ela o faz dormir no seu colo, chama alguém para cortar as suas tranças. E aí, meus irmãos, o texto diz claramente: o Senhor o havia deixado. A vaidade de Sansão em depender apenas de si agora está lhe custando aquilo que era o seu diferencial, aquilo que fazia os filisteus o temerem e aquilo que era o meio pelo qual Deus estava planejando libertar o seu povo. No final do nosso trecho, mais uma vez, Dalila o testa e diz: os filisteus vêm lhe atacar, Sansão. E Sansão, cheio de confiança, diz: mais uma vez me libertarei. E aí, como eu disse, o texto diz: ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. E o que segue, meus irmãos, é um resumo do ódio que os filisteus tinham de Sansão. Ele tem os seus olhos vazados. Ele é acorrentado e colocado para trabalhar como um animal de carga, girando um moinho de grãos. É interessante, meus irmãos, esse castigo que os filisteus o impõem, porque nós vimos semana passada que ele fez pouco dos filisteus. Com uma queixada matei montões, matei e os fiz de jumentos. Quem é o jumento agora? E ele vai passar lá, meus irmãos, no mínimo, muitos meses, talvez anos. O texto não fala, mas o texto termina dizendo, e com uma forma de preparação para aquilo que vai acontecer, que seu cabelo já estava começando a crescer. Significando o quê? Ele ficou lá durante um longo tempo. Antes de nós seguirmos o nosso texto, irmãos, não tem como não falar sobre julgo desigual e impureza sexual nesse texto. Julgo desigual e impureza sexual foram os calcanhar de Aquiles e a ruína total de Sansão. Todo pecado que resistimos é algum prazer que negamos. Prazer, pastor? Claro, não se engane. O pecado é prazeroso. O pecado, meus irmãos, ele não aparenta ser ruim à nossa carne. Ninguém diz assim: eu vou lá pecar porque eu quero sofrer. Não. É exatamente o contrário. Dar as costas a esse pecado, meus irmãos, sempre irá custar a dor da amputação. Pastor, mas o senhor está falando sobre ele ser prazeroso e dar as costas a ele ser dor? Meu irmão, o que se queria o quê? Que fosse o contrário? Se fosse o contrário, nenhum de nós pecaríamos. Eu não estou me referindo apenas ao pecado sexual ou qualquer coisa dessa área. Qualquer pecado eu faço porque me dá prazer. Por que eu perco a cabeça e discuto? Eu quero mostrar que eu sou melhor. Que eu não levo desaforo para casa. Por que nós fazemos, irmãos, às vezes, aqueles comentários para depreciar alguém? Porque depreciando a ele, eu subi um pouquinho, não é? Não, é só ilusão. E é um prazer mórbido que a carne nos propõe. E nós precisamos, meus irmãos, estar atentos a isso. Mas no caso de Sansão é algo mais importante. Porque hoje nós vemos, meus irmãos, acho que uma das 3 coisas que mais atrapalha a igreja do Senhor é exatamente a questão da pureza sexual. É só você pegar qualquer pesquisa online e ver a quantidade de lares onde a pornografia, o adultério tem assolado. Hoje, o número de divórcios dentro da casa de Deus é praticamente igual ao do lado de fora da casa de Deus. Eu não estou falando isso aqui para agredir ou atacar qualquer um que esteja nesta situação. Mas porque eu tenho certeza que mesmo que você tenha passado por esta situação, não é o que você quer para os seus filhos. E como não queremos, irmãos, sem fazer alguma coisa? E fazemos ensinando os nossos filhos princípios bíblicos sobre casamento. Um deles está nesse texto, ao contrário. A inexistência de julgo desigual para quem quer de verdade obedecer a Deus. Num livro sobre isto, sobre namoro, na página sobre julgo desigual, fizeram uma ilustração perfeita. Pegaram uma canga, né? Aquela coisa do animal puxar o arado, no tempo antigo, hoje é trator, é claro, e na canga que estava aqui,
estava uma vaca e do lado dele um bode dela. E o bode estava pendurado pela canga, porque a vaca era muito mais alta, mostrando uma cena ridícula e obviamente que não daria certo. E ainda assim, muitos dos nossos jovens flertam com a possibilidade de entrar nessa furada. Eu sempre joguei meus irmãos muito limpo com os jovens desta igreja, quando trabalhei com os adolescentes, com os jovens. E eu me lembro exatamente no dia que Deus tocou no meu coração e eu desfiz o namoro. Com uma jovem que era de boa família, filha de militares. Não era uma menina do mundo, né, no sentido de ser mundana da rua. Hora para chegar em casa, boa aluna. Mas um dia eu tive que dizer para ela que nós tínhamos propósito de vida completamente diferentes. E eu fiz, meus irmãos, porque uma das coisas que Deus tocou no meu coração é que o que Ele tinha para mim era melhor do que eu estava procurando em Gaza. E sempre é. Sempre é. No nosso texto, para terminar, meus irmãos, antes de seguirmos adiante, há dois tipos de comportamentos reprováveis, de homens e de mulheres. Há um padrão mundano de masculinidade, há um padrão mundano de feminilidade. E esses padrões, meus irmãos, estão também no mundo de hoje. São os padrões que estão sendo passados para os nossos filhos nos programas de televisão. E eu não me refiro só aos programas mais escabrosos, aquele programa que vai sair do ar, sincero, que passa nas altas horas da noite. Mas na novelinha adolescente, inocente, que passa de tardinha, e nossos filhos estão sendo alimentados com esses padrões mundanos de masculinidade e de feminilidade. Eu acho interessante, meus irmãos, que até nos próprios seriados inocentes de herói se repete uma masculinidade frouxa, até mesmo boba e trouxa. E quem que salva a pátria? A menina, a mulher. Meus irmãos, aqui não vai nenhum discurso contra, mas muito pelo contrário. O ponto é a necessidade constante da narrativa de fazer o homem de bobão. É só você pegar as sitcoms americanas, especialmente, onde tem uma família e o pai da família, não sei nem o que dizer, ele é um bobão que vive criando confusões e quem resolve no final do episódio? Nunca percebeste? Com raras exceções. Raríssimas. Uma vez eu perguntei a uma jovem, que estava assistindo um programa em casa, você casaria com um homem desse? Ela, Deus me livre. Pois é. Mas é isso que está sendo colocado no subconsciente da nossa sociedade. Com uma desculpa de comédia e de cultura. Mas o texto fala, meus irmãos, para nos alertar de que Deus tem um padrão muito diferente para os seus. Vamos terminar, meus irmãos, os versículos 23 a 31, no tempo que nos resta. Diz assim a palavra do Senhor, vamos juntos? Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom. Estou sozinho? Vamos lá, irmãos? E para festejar, comemorando sua vitória, diziam, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram, tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava.
Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram em Zorá e Astaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Finalmente, meus irmãos, o declínio espiritual nos leva ao livramento unicamente pela misericórdia de Deus. Já tratamos esse tema outras vezes. Várias vezes, irmãos, nos capítulos anteriores, Deus livrou o seu povo que não merecia. Pastor, mas a gente nunca merece. Veja bem, meus irmãos, existe uma diferença de nós não merecermos, de nós ajudarmos a não merecermos mesmo. E era esta situação recorrente no povo de Israel. Era uma situação, meus irmãos, em que, em lugar de estar abaixo da graça de Deus, vamos fazer esta diferença, eles tinham que esperar unicamente na misericórdia de Deus, porque caso contrário, nada iria acontecer. Nos versos 22 para o 23, algum tempo passou. Todo este tempo, Sansão trabalhava como um animal de carga. Mas penso, meus irmãos, que há algo bom nesse tempo, nesse retiro que Sansão teve. Cego, incapaz de fazer algo por si mesmo, Sansão teve tempo para pensar. Creio que ele amadureceu mais nesses meses ou até anos em que havia empurrado aquele moinho do que ele havia amadurecido durante toda a sua vida. No verso 23 temos uma arena, um embate de deuses. Yahweh, o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, contra Dagon, o fraco, falso e inventado Deus dos filisteus. Que um dia, inclusive, meus irmãos, alguns anos depois, iria sofrer uma grande humilhação. Quando a arca do Senhor fosse colocada no templo de Dagon, Dagon seria encontrado todo dia de cara no chão, ajoelhado ou prostrado diante da arca do Senhor. Lembra desse texto? Está lá em 1 Samuel capítulo 5. Esse é o grande Deus dos filisteus. Só que não. O texto diz, versículo 25 e 27, que cerca de 3.000 homens e mulheres estavam só na galeria, não diz nem quantos estavam na parte de baixo. E eles celebravam a Dagon, louvavam como sendo o responsável pela captura de Sansão e usavam para seu entretenimento. Mal sabiam eles, irmãos, que tudo o que estava acontecendo estava debaixo da direção e da soberania de Deus. No capítulo 14, versículo 4, Samuel registra: seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor. Diz o texto que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Deus estava no controle. Eu não falei, irmãos, Sansão iria cumprir o que Deus queria. Infelizmente, não do jeito que Deus desejava. Deus estava por trás de tudo. Usando a tolice, a imaturidade e a carnalidade de Sansão para realizar os seus próprios propósitos. Pois, é como eu mencionei, meus irmãos, algum tempo atrás, no começo dessa mensagem, que nós vimos no nosso devocional na semana 29. O pecado nos priva de privilégios, mas não priva a Deus dos seus propósitos. Ele vai realizar sempre a sua vontade. Prevalece, irmãos, o testemunho de Jó. Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 27 e 30. Em contraste com a festa pagã e idólatra, talvez até com certa sensualidade, um homem buscava a Deus em meio à sua escuridão. Enquanto a multidão cantava e celebravam para o nada, na prática, porque Dagon não existe, um homem parece finalmente se encontrar com o verdadeiro Deus, que ele conhecia, que ele citava, para quem ele tinha feito o seu nazirenato, mas agora as coisas parecem que mudaram. Esse momento, meus irmãos, de certa conversão de Sansão me lembrou o texto do Salmo 18, que não existia nos dias dele. Mas o Salmo 18, versículo 27 a 32 diz o seguinte: salvas os que são humildes, mas humilhas os que são de olhos altivos. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com teu auxílio posso atacar uma tropa. Com meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor?
E quem é rocha, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Será que o autor do Salmo 18 estava pensando nos últimos momentos de Sansão? Se aplicam bem. Porque em sua oração, ele destaca primeiro a soberania de Deus, quando Sansão ora. Deus estava no controle da sua vida. Ele chama Deus de soberano. Ele não era vítima dos filisteus, mas ele era vítima de Deus. E como disse Jó, ainda que ele me mate, eu o louvarei. Sansão também clama para que Deus se lembre dele. Sansão, meus irmãos, não se sente abandonado por causa de alguma falha do caráter de Deus, como Deus tivesse esquecido dele. Muito pelo contrário, ele sabe que ele mesmo havia se afastado de Deus. E o que aconteceria em seguida era a comprovação de que Deus estava se voltando para ele novamente. Porque ele retorna a sua força, derruba o templo e, diz o texto, paga um altíssimo preço por sua desobediência, mas cumpre o propósito de Deus. Sabe, irmãos, eu sou Sansão. Eu não precisava chegar até 18 de novembro de 2018 com as cicatrizes que eu tenho. Eu não precisava. Eu tenho absoluta certeza que Deus ia fazer exatamente aquilo que Ele está fazendo agora. Mas eu poderia chegar apenas tendo aprendido boas lições do erro de outros. Apenas tendo aprendido boas lições da própria palavra. Quantas cicatrizes desnecessárias você carrega? Quanta coisa, mesmo depois da sua conversão, você não precisava ter se metido. Quantos preços altíssimos você pagou, não com a própria vida, mas que também você não precisava pagar. O texto termina, meus irmãos, de maneira até triste, uma nota triste. Seu corpo é tomado pelos seus irmãos, é enterrado no túmulo do seu pai. Sansão julgou Israel por 20 anos e acabou. Não há sequer um grande exemplo espiritual na vida de Sansão, positivo. Eu não quero, meus irmãos, passar a minha vida assim. Eu não quero que as pessoas pensem assim, poxa, a gente deve fazer o contrário do que ele fez. A gente deve evitar os caminhos que ele tomou. Mas a desobediência do declínio espiritual cobra um preço alto demais. Diante da nossa desobediência, só tem uma saída, meus irmãos, e a saída de Sansão. Buscá-lo em humildade e humilhação, reconhecendo o nosso erro e podendo contar com a sua misericórdia. Será, meus irmãos, que essa noite Deus não quer que você deixe para trás feridas que você continua aprofundando na sua vida, até que possa chegar ao ponto que o estrago será muito ruim, lamentável mesmo. O jeito de Deus é melhor. Eu tenho certeza, meus irmãos, que nós também temos tristes memórias de pessoas que estão já tão adiantado no seu curso de sanção, pelas quais você poderia orar hoje também. Por nós e por eles. Para que nós não precisemos derrubar um templo na cabeça dos outros e pagar com a vida antes de descobrir e viramos a curva errada. Oremos. Deus querido, ajuda-nos a tomar as decisões que trazem glória ao Teu nome. Porque, ó Deus, os testemunhos do Antigo Testamento, diz a Tua palavra, estão lá para a nossa advertência. Nós gostamos, com certeza, de narrativas mais leves, aonde nós encontramos mais conforto, mais ânimo. Nós gostamos de palavras de promessa, e o Senhor tem muitas para nós. Mas como experimentaremos plenamente as Tuas promessas se negligenciarmos a Tua tão grande salvação a cada dia? Quantas promessas, ó Deus, eu tenho certeza que Sansão perdeu de experimentar. Perdeu
de se tornar de verdade um herói para o seu povo. O povo foi liberto dos filisteus, mas Sansão sempre foi prisioneiro de si mesmo. Ó Deus, ajuda-nos a olhar para este texto e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. E ajuda-nos em arrependimento a mudar a nossa história. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Morrendo.